Queridos conterrâneos e queridas conterrâneas deste amado município chamado de Nossa Senhora das Dores. Hoje, 11 de junho, o que dizer sobre nossa independência? Talvez o título se torne estranho para alguns, mas eu convido à reflexão de que independência é sinônimo de emancipação. Emancipação política que comemoramos neste dia 11 de junho. É preciso bradar aos quatro cantos deste território e além fronteiras que o 11 de junho é a data mais importante deste território. É a data que se comemora, que se faz memória ao nascimento deste município. Nós não existiríamos se não fosse o 11 de junho. E o que ocorreu neste 11 de junho? Neste 11 de junho, há 166 anos, foi promulgada a resolução provincial que fazia nascer, existir o município de Nossa Senhora das Dores sob a denominação de vila. Até então, éramos um povoado, conhecido como Enforcados, que traz à tona outra memória tão importante e que vem sendo esquecida. Nos atentemos aos fatos neste vídeo, nesta apresentação, do porquê é que hoje é um feriado. Não somente mais um feriado, como infelizmente costumamos ouvir aqui no nosso município. Não é mais um feriado, é o feriado. Se não existisse o 11 de junho, nós não existiríamos como tal, como município independente, autônomo, que passou a andar com as suas próprias pernas. Como chegamos até aqui? Como essa povoação, esse aglomerado de pessoas em um só território, delimitando determinada porção de terra, passou a ser um município? E quais são as consequências até o dia de hoje, 11 de junho de 2025? Antes de eu adentrar nos detalhes historiográficos, eu gostaria de dizer uma coisa. Vocês me conhecem, sobretudo os meus conterrâneos. Hoje, com a carreira docente, eu posso ter uma segurança de que a mensagem vai ser passada de uma maneira que revele uma fiel compreensão dos fatos apresentados. Queridos e queridas, eu sou professor de física, mas estou atrevendo-me a falar sobre história. Por quê? Porque uma semente foi plantada no meu ser como aluno, como ser que busca o conhecimento. E, acima de tudo, por ser um cidadão preocupado com o território onde vive, com suas raízes. Conhecer historiadores locais e trabalhar com eles, especificamente ao longo dos últimos 6 anos, me credenciou, a vir aqui
em mais um vídeo sobre a história da nossa cidade, destacando a existência do município, para bradar aos quatro cantos o meu amor por este território e a necessidade de que nós tenhamos consciência e ciência da história do nosso local, do nosso município. Costumo falar isso sempre, e eu vou repetir. Uma frase de Tolstói: se queres ser universal, começas por pintar a tua aldeia. Isto é, conheça a sua raiz para poder conhecer os frutos de outras árvores. É este sentimento que me fez aprender um pouquinho e hoje ter uma publicação, artigos, capítulos de livro organizado, videoaulas sobre o tema. Mas isso me foi ensinado por aqueles que defenderam esta história. Salva de palmas ao Projeto Memórias, à Academia Dourense de Letras, cujos historiadores produziram e estão produzindo documentos, livros, artigos, revistas, encartes, panfletos que ensinam sobre nossa história. Este vídeo, além de ter um sentido didático de explicar o que está acontecendo, o que é o 11 de junho, ele tem o sentido também de convidar a toda a população a se debruçar sobre nossa história, porque nós temos qualidade intelectual. Nós temos frutos que fizeram sementes em outras moradas, como o meu caso. Então, diante disso, eu gostaria de dizer que a narrativa que aqui vou apresentar não saiu da minha cabeça, não é algo inventado por mim, muito pelo contrário. É algo estudado por fontes historiográficas que fazem da ciência história uma ciência que se debruça sobre os fatos acontecidos no passado. E que é necessário esse conhecimento para que tenhamos plena convicção do que somos hoje, enquanto seres que se empenham ao entender o contexto que se vive e qual sociedade se pode construir doravante. Até o ano de 2025, até hoje, nós temos livros publicados. Eu tenho um livro publicado como organizador sobre esse tema, revistas, videoaulas, artigos, juntamente com colegas historiadores do município que são abnegados desta causa. Dito isto, queridos conterrâneos e conterrâneas, voltemos não somente ao século XIX, mas voltemos ao descobrimento do Brasil, 1500. E passemos um pouquinho adiante nessa narrativa para entender que os portugueses, quando chegaram aqui, deliberaram como seguiriam a administração dessa terra, desse país que eles dominaram. Eles começaram a lotear territórios, criando províncias, criando cercanias, né? E assim foi criada a província de Sergipe del Rei. Essa província, que tinha sua delimitação, era formada por territórios, né, que juntos constituíam o que hoje nós chamamos de Estado, que na época era chamado de província.
Adiantando um pouquinho esse marco temporal, o fato que eu quero dizer é que terras devolutas eram habitadas por quem detinha o poder imperial. Essas terras eram doadas, passadas através de cartas de sesmarias. Estas cartas validavam quem era o dono, né, quem era o administrador daquele território. E assim foram constituindo-se os territórios e edificando-se os lugares e as povoações. Perfeito? Isso aconteceu. Isso aconteceu também, né, inclusive, com nossa terra, com o nosso município. Até o ano de 1859, até o dia 10 de junho de 1859, nós éramos um povoado. E aqui eu deixo de lado a história de como nós chegamos a ser um povoado. Eu pego daqui, deste ponto. Um povoado chamado Enforcados, que eu também gostaria de falar sobre esse termo em outro vídeo. Esse povoado pertencia administrativamente, territorialmente, aos municípios de Capela e Divina Pastora. Até que o crescimento desta povoação fez com que sua categoria fosse elevada. E a Constituição daquela época obrigava a um território que quisesse ser independente, ele tinha que, obrigatoriamente, cumprir certos requisitos e ele seria emancipado sob o título de vila. O título de vila era, portanto, dado ao território que conquistava a independência. Todos os municípios que compõem o estado de Sergipe foram dia vila, exceto a capital, Aracaju. A Constituição regia que, quando um povoado teria de passar a condição de independente, ele era elevado à categoria de vila, exceto quando essa povoação já fosse elevada à capital da província. O que aconteceu com Aracaju foi isso, né? Aracaju não foi vila, ela passou a ser diretamente a capital. Nosso município, enquanto tal, ele era um povoado chamado Enforcados e recebeu o status de vila de Nossa Senhora das Dores no dia 11 de junho de 1859. Nós não existiríamos se não fosse essa data. Neste dia, nós nascemos como município. Nos tornamos independentes administrativamente, politicamente, territorialmente. A emancipação política do nosso município equivale à independência do país. É a mesma conjectura. A emancipação política de um lugar, de um local, é a sua data mais importante por motivos óbvios. E era assim que se constituía, era assim que se regia a Constituição de então. Uma cidade só existiria se existisse o município. Estamos falando de contextos historiográficos diferentes do atual. A cidade de Nossa Senhora das Dores só passou a existir 61 anos depois da emancipação política. Em 23 de outubro de 1920 foi elevada à categoria de cidade. Isso causou muita confusão recentemente, mas se olharmos os documentos da época, nós vemos comprovadamente
a existência da vila desde 1859. Inclusive, a Câmara de Vereadores foi criada, instalada no nosso município, em 28 de abril de 1961. A instituição mais antiga deste município. Eram os vereadores, os EDs, que governavam os primeiros passos, do nosso município. Muita gente confunde e muita gente não aceita essa celeuma entre o 11 e o 23 por desconhecer a narrativa historiográfica, os fatos historiográficos, com os quais eu me debrucei e convido a população a se debruçar também. Gostaria, nesse sentido, de dizer mais uma vez que hoje nós comemoramos a emancipação política do município de Nossa Senhora das Dores. Município este criado no dia 11 de junho de 1859. Independente, emancipado. A resolução provincial nos deu essa autonomia. A Constituição previa que, após a criação do município, atendidas algumas exigências políticas e sociais, o território passaria a ser chamado de cidade, fato que ocorreu 61 anos depois. Perfeito? Temos então 2 feriados no nosso ano, aqui em Nossa Senhora das Dores. O feriado do dia 11 de junho, hoje, e o feriado do dia 23 de outubro. Não existiria o 23 se não existisse o 11. Não apenas por ordem entre os números naturais, o 11 vem antes do 23, mas, sobretudo e especialmente e determinantemente, porque o 11 de junho foi a data da criação do nosso município. Perfeito? Hoje, pessoal, teríamos que estar em desfile de carro aberto. As escolas deveriam estar bradando estandartes com desfiles. Era para termos um dia de comemoração sem igual. Isso é para acontecer todos os anos. Ainda lutarei e continuarei luto, para que isso se torne uma realidade um dia neste município. Não existiria a cidade se não existisse o município, de acordo com a conjectura historiográfica e a legislação que nos regia na virada do século XIX para o século XX. Eu gostaria de ler, portanto, a resolução que criou a Vila de Nossa Senhora das Dores, tirada do acervo público do Estado de Sergipe e transcrita no livro do professor João Paulo Araújo de Carvalho, o maior historiador desta cidade, deste município. Resolução número 555. Manuel da Cunha Galvão, bacharel em letras pela Universidade de Paris, doutor em matemática pela Academia do Rio de Janeiro, capitão do Corpo de Engenheiros, cavaleiro da Ordem da Rosa e presidente da província de Sergipe, faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Providencial decretou e eu sanciono a resolução seguinte. Artigo 1º. Ficam elevados à categoria de vilas as freguesias de Missão de Japaratuba e Nossa Senhora das Dores. As suas divisões compreenderão os limites das mesmas freguesias, revogam-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a que o conhecimento e execução da referida resolução pertence, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O secretário desta província a faça imprimir, publicar e correr. Palácio do Governo de Sergipe, 11 de junho de 1859, 38º da Independência do Império. Manuel da Cunha Galvão. Perfeito?
nascemos como município neste dia. Éramos um povoado que já tinha uma freguesia que compreendia a existência de uma paróquia com a devoção local, uma devoção reconhecida. Fato que impulsionou a existência dessa resolução também. Então, meus queridos, há mais fontes que poderia citar, mas eu acredito que o recado eu trouxe para vocês com alegria, não só de um professor que sou, mas de um cidadão dourense de coração, que criei minhas raízes aqui, aqui trabalho, aqui faço meu legado. Mesmo se eu me for, que a vida me leva para outros lugares. Mas sempre estou aqui. Então, nesse vídeo, nessa explicação, eu quis trazer à tona esse tema e destacar em letras garrafais que hoje é o dia mais importante deste território. Coloco-me novamente à disposição para ir a escolas, secretarias, bibliotecas, enfim, qualquer lugar que houver uma discussão educacional e social que faça a competência desta discussão, deste enredo, me coloco à disposição para escrever, para palestrar, para conversar com vocês sobre esse tema, que, repito, se tornou uma bandeira que irei defender, porque assim fui ensinado por amigos historiadores, por professores, e que como professor hoje também tenho essa missão de levar o conhecimento não como uma transmissão, mas como uma troca entre saberes e fazeres. Hoje, pessoal, é o dia mais importante do nosso município. Acredito que eu deixei pontos aqui no vídeo propositais para que a gente possa discutir com mais detalhes em outras apresentações, em outros enredos, mas que levem a curiosidade e a inquirição de todos vocês. Coloco-me à disposição, não somente para consulta de fontes bibliográficas, mas também de produção que eu já tenho, que eu fiz, que compartilho, que li, enfim. Busquem o conhecimento, sobretudo do nosso local, da nossa raiz, para que possamos olhar e colher os frutos de outras árvores também. 11 de junho de 2025, emancipação política do município de Nossa Senhora das Dores. A mais importante data desta localidade. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.